Como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma reflexão do que a gente estudou hoje pela manhã novamente, ok? Então, disse para vocês hoje pela manhã que uma das coisas que mais me frustra é quando eu saio do púlpito, né? Desço essas escadas, chego ali na porta da igreja ou depois de alguns dias e alguém fala assim, pastor, aquilo que você pregou, e ela dá uma descrição e eu olho e eu falo assim, eu não preguei absolutamente nada a respeito disso. Então, pensando nisso, pensando nessa ideia, semana passada eu talvez preguei um dos assuntos mais difíceis para se pregar hoje dentro de uma comunidade cristã, meados do século, no século 21, dentro do século 21, que é sobre submissão feminina. É uma situação difícil, complicada. O Juliano até trouxe água agora para mim, muito obrigado, Juliano, para apagar o fogo, né? Mas eu acho que essa água não dá tanto para apagar o fogo. Mas por quê? Porque se tornou um tabu. Outro dia eu estava conversando com um casal e depois, no final da conversa, a menina olhou para mim e falou assim, viu, eu nunca pensei que eu fosse feminista, mas eu acho que eu sou. Porque dentro da nossa cultura existe uma hegemonia de pensamento hegemônico. Eu não sei se você tem consciência disso, mas o que é um pensamento hegemônico? É quando você está dentro de algo, de uma cultura, e você não consegue fazer questionamentos a respeito daquilo que a cultura diz para você. Então você não consegue fazer questionamentos. Então, por exemplo, um dos ditados que as pessoas usam para esse tipo de pensamento, que a pior pessoa para você perguntar como está a água, é para o peixe. Por quê? Porque o peixe está naquele ambiente. Ele se acostuma com aquele ambiente. Ele não sente diferença, às vezes, no ambiente. Porque o ambiente melhora, o ambiente piora, e nós, o quê? Nos adaptamos. O pensamento hegemônico, ele conta com essa capacidade do ser humano de se adaptar com as coisas. Então, as coisas vão entrando nas nossas vidas, e nós não percebemos. Nós não fazemos perguntas. Nós não questionamos se aquilo que nós estamos ouvindo, se aquilo que nós estamos fazendo, tem conexão com as Sagradas Escrituras. Por isso que o James Sire, ele escreve um livro chamado Cosmovisão em Conflito. Porque quando você olha para as Sagradas Escrituras e olha para o pensamento hegemônico da nossa cultura, você vai ter um conflito. Por exemplo, agora. Quando nós falamos sobre submissão feminina em meados do século 21, numa cultura que diz que toda forma de masculinidade é tóxica, é quase que um desafio. Então, durante a semana, depois de eu pregar sobre submissão feminina, eu fiz algumas averiguações de campo. E pastor que é sabido, anda no meio das ovelhas. E eu fui perguntar, eu fui ouvir o que as pessoas estavam falando, né, pensando sobre o que eu preguei. E eu percebi 3 equívocos que aconteceram e eu queria deixar isso claro. Então eu vou começar hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre 3 equívocos. 2 pontos importantes do que nós pregamos semana passada, e vou dar conselhos aos homens ainda. Então eu vou tentar juntar tudo isso o mais rápido possível, para você não perder a sua atenção. Então, primeiro, os 3 equívocos que nós tivemos a partir da reflexão da semana passada. Primeiro, a concepção de que alguém precisa merecer o meu respeito. Depois que eu falei
muitas pessoas se aproximaram e disseram, não, mas por que eu vou admirar alguém que não merece o meu respeito? Por que eu vou ter uma atitude intencional com essa pessoa, se essa pessoa só me decepciona? Então, dentro da perspectiva cristã, o respeito ele não é merecido. Veja, em outras palavras, a crença de que eu deva respeitar alguém somente se essa pessoa conseguir me impressionar, carece de uma base sólida. Este não é o pensamento que deveria permear o coração de um discípulo de Cristo. A essência do respeito não deve depender apenas de impacto momentâneo, de atos heróicos, mas sim de uma atitude mais profunda de consideração e valorização da imagem de Deus na pessoa presente. Ou seja, todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Apesar das suas opções políticas, você pode concordar ou não com a opção política de fulano ou beltrano, mas aquela pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus. Você pode concordar ou não com o direcionamento da sexualidade da pessoa, você pode ter reticências ou não, mas aquela pessoa, apesar de você não concordar, ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Todos nós, crendo ou não crendo em Deus, temos em nós a nossa digital. A digital dele em nós. Então perceba essa realidade. Então todos os seres humanos, independente de credo, de merecimento ou não merecimento, ele merece respeito. Ele merece respeito. Sendo assim, como imitadores de Cristo, de nosso Senhor, devemos amar antes de sermos amados e servir antes de sermos servidos. A vida do discípulo de Cristo é caracterizada pela ação. A vida do discípulo de Cristo é caracterizada pelo proativo. Ele é proativo em amar, ele é proativo em servir, e ele não espera ser amado de volta. Não espera. Então você ter um pensamento de que a pessoa merece, de que a pessoa precisa merecer o seu respeito, precisa conquistar, a pessoa precisa conquistar o seu respeito através de atos heróicos, ou de opções, ou de planos, ou seja o que for, é um equívoco. Segundo equívoco que nós tivemos, a partir da reflexão da semana passada. A suposição de que seria fácil amar alguém se essa pessoa fosse como Jesus. Porque as pessoas se aproximam e dizem assim, não, pastor, eu sei, mas é difícil amar tal pessoa, mas se a pessoa fosse mais igual a Jesus, aí sim eu amaria. Aí sim, pastor, porque, veja, Jesus é uma pessoa tão legal. Veja, as pessoas têm uma imagem distorcida a respeito de Jesus. Distorcidas. Muitas vezes influenciada por uma cultura popular que retrata Jesus como alguém inofensivo, sem desafios. Isso talvez seja resultado de anos de pregação mais emotivas do que fundamentadas nas Sagradas Escrituras. E nós, no meio evangélico brasileiro, pregação emotiva é o que mais existe. Mais existe. Deus está falando ao meu coração para falar ao seu coração. E daí já tocou todo mundo. E eu não estou dizendo que Deus não fale ao seu coração. Pelo contrário, eu creio que Deus fala ao coração das pessoas. Mas fundamentado na verdade das Sagradas Escrituras. Não é uma estética emocional, mas é uma estética da verdade. No entanto, o Jesus que encontramos nos evangelhos está sempre desafiando as pessoas a saírem da zona de conforto e a irem contra a natureza pecaminosa. Pense por um momento, por um segundo, em uma conversa íntima com Jesus a respeito do Sermão do Monte. Sobre perdoar, sobre amar, sobre ser gracioso, sobre doar os seus bens. Pense uma conversa íntima, será que isso não confrontaria você? Será que Jesus seria tão inofensivo? Será que você gostaria tanto de Jesus? Ou, quando Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Jesus, em João, capítulo 16, capítulo 14, verso de número 23, ele diz,
Se alguém me ama, perceba, se alguém me ama, você diz que ama Jesus, se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Qual é o nível de obediência que você tem às palavras de Jesus? Jesus parece tão inofensivo assim? Qual é o nível de obediência? Se você me ama, Jesus, coloca uma condição aqui. Ou não tem uma condição no texto? João capítulo 14, verso 23. Tem uma condição? Não tem. Se você me ama, se você diz que você tem um relacionamento íntimo comigo, se você diz que você me ama, que você quer caminhar comigo, compartilhar a vida comigo, se você me ama, você vai obedecer às minhas palavras. Qual é o nível de obediência que você tem às palavras de Jesus? O nível de obediência que você tem às palavras de Jesus revela o seu amor por Ele. Perceba que não é um amor emotivo. Não é um amor que, enquanto o Guilherme está aqui com o violãozinho dele, fazendo o blém, blém, blém dele aqui, você fica todo emocionado, levanta suas mãos e chora. Não é esse o tipo de amor que Jesus deseja do seu coração. Não que não seja bacana, isso que nós estamos fazendo aqui, pelo amor de Deus. Tá? É maravilhoso, eu amo. Mas não é o tipo de amor que Jesus procura em primeiro lugar. Isso aqui é uma consequência de uma vida de adoração. Então talvez essa premissa seja uma premissa falha. Você dizer que amaria uma pessoa se essa pessoa fosse como Jesus, porque você acha que Jesus é inofensivo. Um terceiro equívoco é a afirmação: eu falo e não sou ouvido. Ah, pastor, eu falo para o meu marido, mas ele não me ouve. Eu acho que até isso tem alguma coisa, a gente vai ver daqui a pouco isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu dar um conselho para você. Como a fé cristã é proativa e não reativa, convido você, primeiramente, a ouvir o Espírito e tornar-se uma pessoa sábia, iluminada pela palavra de Deus. Paulo convoca tanto as mulheres quanto os homens de Coríntios a santificarem seus companheiros por meio de uma vivência na santidade bíblica. A santidade é uma busca individual que também impacta o coletivo, as pessoas que estão ao seu redor, pois a santidade abençoa aqueles que estão ao seu lado. Ou seja, a santidade não é para você ser mais santo, intocável. Porque, perceba, essa estética emocional da nossa teologia, né, que o homem santo, não podemos tocar. Não toca no pastor porque ele é um homem santo. Se você tocar o pastor depois que ele descer do púlpito, você vai ser queimado pelo fogo dos céus. Isso é uma estética emocional. Porque, na verdade, a santidade bíblica, ela me leva a abençoar as pessoas que estão à minha volta. A santidade bíblica, ela impacta uma santidade de convivência, de comunidade, de vida próxima, de inspiração. A minha vida de inspiração, a minha vida de leitura da palavra deve inspirar os meus amigos, os meus filhos, a minha esposa a estarem mais próximos de Jesus. Essa é uma desculpa para você se tornar uma pessoa reativa. É uma desculpa do acomodado. Eu só faço se ele fizer primeiro. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não nos leva para esta realidade. Sendo assim, meus irmãos, semana passada, algumas semanas atrás, eu comecei a falar com vocês sobre relacionamentos. E eu falei o seguinte, a nossa tese era, os relacionamentos maduros e saudáveis têm como fonte o Espírito Santo, Efésios capítulo 5, de 18 a 21. E nós vimos dois princípios. O primeiro princípio era esse, não fuja, nem crie atalhos, em vez disso, seja cheio do Espírito Santo. A ideia principal é, você não foge, você não cria atalhos, e a ideia do texto é, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Embriagar-se com vinho é um atalho para você ter uma vida feliz. É uma fuga.
E Paulo diz, não, vocês não devem fugir da realidade, vocês devem viver na realidade, mas cheios do Espírito, porque é no Espírito que você encontra a verdadeira felicidade. Esse foi o primeiro conceito. O segundo conceito que a gente trabalhou foi, encha-se do Espírito e esvazie-se de si mesmo. Baseado no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E esse versículo, esse ponto aqui, ele vai ser o ponto principal de todo o desdobramento do restante do texto de Efésios. Então você precisa agora ligar a chave e prestar atenção nisso. Neste momento, Paulo está dando o alicerce de como ele vai construir todas as narrativas seguintes. Então, quando Paulo fala sobre as esposas, sobre as mulheres, ele está falando a partir desta ótica. A partir de qual ótica? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, se eu amo a Cristo, se eu busco um relacionamento diário com Ele, por temor a Ele, por amor a Ele, eu me sujeito a outra pessoa. Eu sirvo a outra pessoa. Então, as mulheres, por amor a Cristo. Os maridos, por amor a Cristo. Pais e filhos, por amor a Cristo. Aqueles que trabalham, patrões, chefes, líderes de negócios e os seus empregados, eles se relacionam não na ótica do mercado, mas na ótica do Evangelho de Cristo Jesus. Então, isso aqui que Paulo está construindo se torna a linha mestre de todo o argumento restante. Se você perde isso, qual que é o perigo? O perigo de você se tornar um religioso ou ser reativo à palavra de Deus. Ou seja, quando a gente fala, você rebate, mas você não rebate através da palavra de Deus. Você rebate ou através dos seus achismos ou através da cultura, do pensamento hegemônico. Sendo assim, eu convidei a nossa comunidade, não só as mulheres, mas a nossa comunidade, a refletir sobre 2 pontos principais. Primeiro, a mulher sábia cultiva a admiração como uma atitude intencional. Como uma atitude intencional para com o seu marido. Veja, a mulher trata o marido com todo o respeito. A palavra respeito aqui é a mesma palavra que Paulo usou no verso anterior, quando ele fundamenta aquilo que ele vai continuar construindo. Temor. Mas a ideia desse temor aqui, perceba, a expressão temer aqui, quando traduzida de forma mais precisa, deve ser compreendida como um respeito reverente e intencional, ao invés de ser interpretada como um medo paralisante. No uso do verbo por Paulo, na voz média passiva, fica evidente que o sujeito passivo da sentença, ou seja, o marido aqui, ele é o sujeito passivo da sentença. Ele recebe, ele é destinatário daquela admiração e respeito vindos da mulher, que é o sujeito o quê? Ativo. Lembra que eu fundamentei no começo dizendo que todas as pessoas, independentes das suas falhas, das suas idiosincrasias, dos seus problemas, das suas lutas, dos seus fantasmas, dos seus vícios e dos seus pecados, todas as pessoas, elas precisam, elas merecem, elas já merecem, inatamente, o respeito, porque elas são imagem e semelhança de Deus. Está aqui o fundamento da continuação. Por que as mulheres devem admirar os seus maridos? Porque eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. E é uma atitude intencional. As mulheres devem procurar aquilo que há de bom nos seus maridos. Ou seja, quando você orar pelo seu marido, ore a favor dele, não contra ele. Tem um livro, que agora eu esqueci o autor, mas ele diz o seguinte, ele fala, foque nos seus pontos fortes. A ideia do livro é foque nos seus pontos fortes. Porque para você transformar um ponto fraco, demanda muito mais o quê? Energia.
Sabia disso? Para você transformar um ponto onde você é fraco, demanda muito mais energia. Então, o que você deve fazer? Você deve focar naquilo que você é bom. Deixa eu te dar um conselho para o seu casamento, em ambas as partes. Ao invés de você focar na fraqueza do outro, foque na fortaleza da pessoa. Elogie aquilo que é bom, porque aquilo que é bom talvez melhore muito mais rápido do que aquilo que ele não é. Mas muitas vezes, como seres humanos, decaídos pelo pecado, nós temos a visão de que nós devemos ajudar a pessoa a melhorar naquilo que ela não é boa. Eu vou dizer uma coisa, tem coisas, meus irmãos, que só o Espírito Santo transforma numa pessoa. Só o Espírito Santo. Não é você que vai conseguir dar jeito em algumas coisas da pessoa que caminha com você. Você não vai conseguir dar jeito, você não vai mudar, você não vai conseguir transformar. Só a ação poderosa do Espírito Santo converte os nossos corações em algumas questões. Então você deve orar o quê? A favor do seu marido, a favor da sua esposa. Por isso que o texto, então, coloca como uma intenção. Seja intencional nisso. E perceba essa realidade. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ou seja, ela é intencional. A edificação da casa não acontece por acaso. A edificação da casa acontece por uma intenção. Essa mulher sábia, ela fala não a partir do seu conhecimento próprio. Ela parte da Torá, do conhecimento bíblico, porque é isso que Provérbios 31, verso 26 vai dizer, que a mulher sábia, ela fala a partir da palavra de Deus. Que a palavra de Deus está no linguajar dela, na linguagem dela. O Chesterton, no seu livro Ortodoxia, ele diz uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que as nossas imaginações precisam ser santificadas. Porque é da nossa imaginação que nasce o quê? A nossa linguagem. Sabia disso? É da nossa imaginação que nasce a nossa linguagem. Por isso que Jesus vai dizer, o coração, a boca fala do que está cheio o quê? O coração. A sua boca só reverbera aquilo que o seu coração já está cheio. Então, por isso que o Chester vai dizer, olha, nós precisamos santificar o quê? A nossa imaginação. A imaginação não é fantasia para Chesterton. A imaginação é quando nós elaboramos os nossos planos, os nossos sonhos, quem nós somos e quem as pessoas são. Uma segunda coisa que eu convidei a comunidade a refletir na semana passada foi submeter-se é uma das representações mais vivas do amor. Submeter-se é uma das representações mais vivas do amor. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Perceba, Paulo, ele repete duas vezes a palavra sujeição. A terceira vez não está no texto original, é uma adaptação do tradutor. Então as duas palavras grifadas aí são as palavras que estão no texto original. Então, o verbo hupotasso, que é essa ideia do verbo da sujeição, quando conjugado no presente, expressa uma ideia de submeter-se de maneira contínua. Ou seja, a ideia é que o verbo a mulher precisa continuamente se submeter. No entanto, no versículo que se apresenta, ele se apresenta também na voz média, indicando uma submissão não obrigatória, não imposta, mas o quê? Voluntária. Voluntária por quê? Porque essa pessoa, ao olhar a sabedoria das Sagradas Escrituras, entendem que este conselho do apóstolo Paulo
é um caminho melhor a ser seguido do que qualquer outro conselho secular. E ao fazer, e ao compreender a verdade do Evangelho, ela faz isso com alegria. Ainda, esse verbo, ele está no imperativo. Tal expressão se transforma, então, em uma instrução que requer a domesticação contínua do coração, mesmo indo contra a natureza intrínseca. Por que? A pergunta, então, se faz necessária. Por que de maneira oposta à vontade? Por que precisa ser uma domesticação do coração? A resposta a essa pergunta deve ser respondida a partir de Gênesis, capítulo 3, verso de número 16. Então nós precisamos voltar um pouco para poder responder essa pergunta. E ao lermos Gênesis capítulo 3, verso de número 16, nós percebemos essa realidade. Aumentarei grandemente o seu sofrimento durante a gravidez. Com a dor darás à luz filhos. Teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Agora, ao analisarmos a segunda frase da sentença do texto de Gênesis 3,16, nós descobrimos o seguinte, que a partícula ao, que está no hebraico, é uma preposição do hebraico, que pode ser traduzido como a, para, em direção a, para dentro de, contra ou sobre, dependendo do contexto em que ela é usada. Essa partícula possui uma ampla gama de significado e é comumente usada para indicar a direção de um movimento, o objeto de uma ação ou o alvo de um sentimento. É uma das preposições mais frequentes na língua hebraica e desempenha um papel importante, culturalmente, para expressar o sentimento de uma frase ou de uma ideia. Muitas vezes, essa partícula é usada na forma negativa, para demonstrar uma sentença. Sendo assim, nós poderíamos traduzir a frase da seguinte forma: mulher, porque o texto comumente traduzido, tanto na NVI como na revista atualizada, é: o seu desejo será para o seu marido. Mas a tradução poderia ser feita: o seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Perceba que há um descompasso, perceba que há um descompasso entre o desejo da mulher e o desejo do marido. Esse descompasso é fruto do pecado. Toda a desorganização emocional que experimentamos em nossa sociedade deriva do pecado. Ou seja, o sistema do pecado não é resumido a um ato, mas é um sistema que nos envolve e nós precisamos da salvação em Cristo Jesus para sermos livres desse sistema. A desorganização emocional nos nossos relacionamentos advém do pecado. É uma sentença, é uma marca que está em nós. E somente Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, pode restaurar a ordem em todas as coisas. Por esse motivo, devemos nos relacionar não com base naquilo que nós conhecemos culturalmente, através dos pensamentos hegemônicos da nossa cultura, que tentam nos roubar a felicidade e nos oferecer uma falsa felicidade. Nós devemos nos relacionar à luz do pensamento do reino de Deus. Perceba o que Paulo está dizendo aqui, olhando para o texto de Efésios. Paulo está dizendo que o homem não é o líder de todas as mulheres. E que todas as mulheres não estão submissas a qualquer homem. A ecologia aqui, a economia aqui, é o lar. O marido é o líder da sua esposa. A mulher está submissa à missão em seu lar. Além disso, essa submissão, como já vimos, como já lemos, como já percebemos, ela é voluntária. Ou seja, esse relacionamento ele está baseado na alegria do Evangelho, tendo como Jesus como exemplo.
Por quê? Porque nós sabemos que Jesus, em todas as coisas, foi submisso ao plano de Deus. Mesmo quando este plano, perceba essa realidade, mesmo quando o plano de Deus, aos olhos humanos, parecia incongruente. Porque existem algumas coisas que não estão reveladas a nós, e o plano de Deus parece que vai dar errado. E foi isso que os discípulos perceberam, por exemplo, no Getsêmani. Eles acharam que o plano de Deus tinha falhado, e ao perceberem que o plano de Deus tinha falhado, o que eles fizeram? Eles fugiram. Mas Jesus, conhecendo todas as coisas e submisso à vontade do Pai, ele foi até o fim. É assim que nós devemos ser submissos ao nosso Deus. Esse é o convite. Tanto é verdade que o John Stott vai dizer o seguinte: a submissão da esposa é apenas um outro aspecto do amor. O que significa submeter-se? É entregar-se a alguém. O que significa amar? É entregar-se por alguém. Submeter-se é colocar a vontade do outro à frente da sua vontade. Amar é colocar as necessidades do outro à frente das suas. Isso aqui foi o que a gente viu semana passada. Efésios capítulo 5, a partir do verso 25 até o 33a, diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher com o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Eu gostaria de tirar alguns conselhos agora para os homens, porque nós já passamos pelo conselho às mulheres. Então você percebe, se você olhar a correlação dos textos, o conselho para os homens é bem maior. Não é? Então, veja só o que o texto diz. Primeira coisa que o texto me ensina: aceite a sua responsabilidade e cumpra com o seu dever. Aceite a sua responsabilidade e cumpra com o seu dever. Verso de número 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Duas coisas você vê aqui, ou primeiro, a coisa mais importante que você vê nesse texto é a respeito de liderança. Paulo, então, aqui ele faz uma analogia, meus irmãos. Uma analogia, nós precisamos ser fiéis à analogia bíblica de que Paulo está fazendo aqui. Qual é a analogia bíblica que Paulo faz aqui? Que Cristo, sendo o líder supremo da igreja, ele governa essa igreja. Então, o marido também ele tem a mesma figura. Essa é a analogia. Então, perceba uma coisa que você precisa entender, meu irmão de caminhada. Liderança é igual a responsabilidade e não privilégio. Liderança cristã não é privilégio. Ponha isso na sua cabeça. Liderança cristã é servir ao outro. Na verdade, dentro da ótica cristã, os líderes cristãos, aqueles que se assemelham a Jesus, eles são os últimos a serem servidos. O que eu espero dos homens da nossa igreja? A mesma coisa. Não é o que eu espero, na verdade. O que Jesus espera de nós? A mesma coisa. A mesma coisa. Devemos ser os últimos. Devemos assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade, perceba, o que o texto diz? Que Jesus é o salvador da igreja. Não é isso que o texto está dizendo? Ele é o cabeça, porque ele é o salvador.
Para ser o Salvador da igreja, Jesus, então, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. Ele toma a decisão de se submeter ao Pai. E como Deus, ele toma a decisão de livremente dar a vida pela igreja. Todo líder responsável, ele toma decisões. Todo líder responsável, ele toma decisões. E aqui nós nos deparamos com o pecado de todo homem. Qual é o pecado que o homem tem marcado? Todo homem. Não fuja, não ache você, meu irmão, que você é diferente de mim. Todo homem tem esse pecado no seu coração, porque você também é filho de Adão. Qual é o pecado? Omissão. Lembre-se de Gênesis capítulo 3. Lembra? Se nós formos com as mulheres em Gênesis capítulo 3, nós precisamos ir com os homens em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 conta a trágica história da desconexão da humanidade com Deus. Quando o homem e a mulher fizeram uma opção de viverem separados da presença graciosa de Deus, para viverem os seus próprios desejos. Eles fizeram uma escolha pela autonomia. E a história narra o seguinte, que certo dia, Adão e Eva estavam lá no paraíso, e a serpente apareceu, olhou para Eva e contou a primeira mentira da história que nós temos nas Sagradas Escrituras. É verdade que Deus disse para vocês que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva olha e fala, não, você está equivocada, dona serpente. Nós podemos comer de todas as árvores que estão no jardim. Nós não podemos comer da árvore que está no centro do jardim. Porque a árvore que está no centro do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que nós comermos desta árvore, os nossos olhos se abrirão. Daí a serpente olha para Eva e diz, é que Deus não quer que vocês deem o pulo do gato. Porque no dia que vocês, Eva, olha só, você que foi criada aí, você que foi, criada da costela de Adão, da costela, agora você tem uma coisa aqui, ó. No dia que você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Porque os seus olhos se abrirão mesmo. E daí, autonomia, Eva. O texto bíblico diz que Eva, olhando o fruto, e percebendo que o fruto era bom para se obter conhecimento, apetitoso, desejável, ela vai e come o fruto. Pergunta, aonde estava Adão? Aonde estava Adão? Do outro lado do jardim? Aonde estava o Adão? Dormindo? Assistindo o jogo de futebol? Na tarde de um sábado, do sabá? Aonde estava o bendito do Adão? A exegese do texto bíblico nos dá a impressão, perceba que eu vou aqui, porque existe várias teorias sobre isso, e eu não vou discutir teoria, mas eu vou para a teoria mais normal da exegese, mais trabalhada da exegese. A impressão que dá no texto bíblico é que Adão estava ao lado de Eva. Próximo. Se não ao lado, coladinho, assim, próximo. Próximo a ponto de ouvir o diálogo, próximo ao ponto de ela só esticar e oferecer o fruto para Adão, e pergunta, o que Adão deveria ter feito naquele momento? O que o Adão deveria ter feito ali? Dado um bicudo na serpente. Me desculpem vocês, protetores dos animais, mas neste momento, a história da humanidade está em jogo. Um mal menor, sabe a ideia do mal menor? O mal menor era dar um bicudo na serpente.
O que Adão deveria ter feito? Ter olhado para Eva e disse, Eva, Adão, não, pelo amor de Deus, Eva, o que você fez? Você comeu do fruto, vamos chamar Deus para resolver esse problema. Mas o que Adão faz? Em silêncio. Você não ouve a voz de Adão, você ouve a voz de Adão? Em silêncio. Adão come do fruto. Adão era o líder. E Adão tomou a primeira decisão trágica da história. A decisão de não decidir. Daí eu lembrei de uma série, Band of Brothers. Não sei se vocês gostam de série de Segunda Guerra Mundial. Está na HBO. Daí você procura. É a melhor série de guerra que eu já vi. Band of Brothers. Conta a história da Companhia 101, a companhia de paraquedistas dos fuzileiros navais norte-americanos, quando eles invadem o dia D. E a Companhia 101 tem ali as suas divisões. Eu não lembro muito bem das patentes, das divisões. Mas, em certo momento, enquanto eles estão em combate, surge a seguinte frase. Ele não era um mau líder porque tomava decisões ruins. Ele era um mau líder porque por não tomar decisões. É isso que você precisa entender, meu irmão. O problema não é tomar uma decisão ruim, o problema é ficar em silêncio. O problema é você não tomar decisão nenhuma. O problema é você ver a sua família indo para o buraco, os seus filhos se desfazendo e você ali contemplando, achando que aquilo está normal, que Deus vai dar um jeito. Deus colocou você na sua casa como líder e responsável pela sua família. Sendo assim, você querendo ou não, a partir desse momento você é responsável pelas decisões da sua casa. Tanto é verdade que o Larry Crabb, no seu livro O Silêncio de Adão, ele diz o seguinte: o silêncio de Adão é o começo da falha de cada homem, da rebeldia de Caim, a incapacidade, a impaciência de Moisés, da fraqueza de Pedro, até a minha falha ontem em amar bem a minha esposa. É um retrato que retrata inquietante, é um retrato inquietante, mas revelador da natureza do nosso fracasso. Desde Adão, perceba, desde Adão, todo homem tem tido uma inclinação natural para permanecer em silêncio quando deveria falar. Se você não toma decisões, a sua esposa vai tomar decisões e você está colocando um jugo sobre a vida dela que não é dela. Não é dela. Vocês estão me entendendo? É você que toma as decisões. São decisões monocráticas? Tá na moda decisões monocráticas no Brasil, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, não são decisões monocráticas. São decisões bíblicas. São decisões pensando no seu próprio bem-estar. Não são decisões pensando no seu próprio bem-estar, no seu umbigo. São decisões daquele que serve. Lembra qual que é a máxima da liderança cristã? A máxima da liderança cristã é servir o próximo. Então você vai tomar decisões pensando naqueles que estão ao seu redor, no melhor para eles, ouvindo eles, dialogando, mas você sendo o escudo. Quem está para casar, anota, bota num quadro, para ninguém esquecer depois. Estou dando já a dica, hein? Segundo, seja um líder que incorpora a graça. Olha o que o texto diz: maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja,
A ideia principal aqui, está aqui, ó, como também Cristo. Como também Cristo. E o como aqui, né, como também, é uma conjunção no grego que é o katos, que pode ser traduzido para o português como justamente como, exatamente como, na proporção que, na medida que. Ou seja, como você ama a sua esposa? Justamente como Cristo, exatamente como Cristo, na proporção de Cristo, na medida de Cristo. Porque Cristo aqui, percebam essa realidade. Esse como aqui, como Cristo, também como Cristo, exatamente como Cristo, acompanha todo o nosso texto. O como Cristo acompanha todo o texto. Como que você deve amar a igreja, como a esposa, como Cristo, como Cristo. Então, perceba que esse como Cristo vai construindo toda a estrutura do nosso texto. Então vai surgir a pergunta: como Cristo amou a igreja? Você precisa saber disso. Para você amar a sua esposa como Cristo, você precisa saber como Cristo amou a igreja. Então, deixa eu dar para vocês algumas dicas a respeito dessa realidade. Como Cristo amou a igreja. Amou até o último suspiro. Veja o que diz o texto de João, capítulo 13, verso de número 1. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vai até as últimas consequências pelos seus. Jesus amou e amou de maneira firme e amou até o fim. Jesus não esmoreceu no seu amor, Jesus não vacilou no seu amor. O amor de Jesus pela sua igreja e pelos seus discípulos não envelheceu. Ele amou e amou até o fim. Como Jesus Cristo amou a sua igreja, viveu no amor ao servir. É assim que Jesus amou a sua igreja. Jesus viveu no amor ao servir a sua igreja. Perceba o que ele diz. O que diz o texto de João capítulo 13, versos de 13 a 14. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês devem, olha, eu sou, vocês me chamam de Senhor e Mestre, vocês me dão um título, vocês me colocam num pedestal, vocês falam que eu sou. E Jesus depois, aqui é uma das únicas vezes que Jesus assume isso diante dos discípulos. Eu sou o seu Mestre, eu sou o seu Senhor. Mas veja, eu sendo o Senhor e Mestre de vocês, eu sendo o Quírios de vocês, eu sendo o rei de vocês, eu sou humilde o bastante para me ajoelhar diante de vocês e lavar os seus pés. Vocês precisam fazer os mesmos. Eu queria fazer uma pergunta aqui aos maridos: qual foi a última vez que você lavou o pé da sua esposa? Que você a serviu. Como Cristo amou a igreja, abraçou o amor em sacrifício. É assim que Cristo ama a igreja. Ele abraçou o amor em sacrifício. Perceba o que diz o texto de João 10, 18. Ninguém tira de mim, ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém faz isso. Mas eu dou por minha espontânea vontade. Muitas vezes em canções, né? Canções de amor, a gente ouve que as pessoas matam por amor. Mas são poucos aqueles que morrem pela pessoa amada. O que Jesus está fazendo aqui é morrer por aqueles que Ele ama. Porque morrer é perder absolutamente tudo. Morrer é se entregar.
Jesus, nos evangelhos, vai ensinar que para ganhar você precisa antes do quê? Perder. Para ganhar você precisa perder. Nos evangelhos, Jesus vai dizer que para uma flor nascer, para um fruto nascer, a semente precisa o quê? Morrer. Você, como líder, você precisa estar disposto a dar a sua vida pela sua esposa. O ato heróico é esse. O ato heróico é você entrar na linha de tiro. Como nós estamos falando no Band of Brothers, é você entrar na frente da linha de tiro pela sua esposa. E você não deixar ela vulnerável. A pergunta continua, quando a gente faz essa pergunta novamente, como Cristo amou a igreja? Viveu o amor incondicional. E Marcos 10, 21 diz para nós, Jesus olhou para ele e o amou. O texto aqui é o texto do jovem rico. Eu não sei se você se lembra desse texto. Diz a Bíblia que um jovem se aproximou de Jesus e disse, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O texto de Marcos diz que Jesus olhando, colocando os olhos sobre ele, o amou. O amou antes de qualquer resposta que ele tinha dado. Jesus ama aquele jovem rico, mesmo com as suas falhas, com as suas imperfeições. Jesus o acolhe, apesar da sua resposta negativa. Porque se você lembra da história, o jovem rico fala daí aquele discurso, né? E Jesus fala, então, se você seguir os mandamentos, se você não roube, não mate, siga os mandamentos, o jovem rico olha e fala assim, Senhor, mas eu já faço tudo isso. E ao invés de Jesus dar um joinha para o jovem rico, Jesus olha para ele e diz, então falta-te uma coisa. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Diz o texto que o jovem se afastou de Jesus entristecido. Mas o que esse texto me ensina? Que apesar das falhas, Jesus continua amando aquele jovem. O texto não diz que Jesus deixou de amá-lo, apesar da negativa. Quantas vezes nós, maridos, somos tentados a deixar de amar as nossas esposas por causa das negativas que nós tomamos? O Evangelho convida você ao caminho contrário a isso. O Evangelho convida você a um amor persistente, a um amor gracioso, aquilo que nós chamamos do amor incondicional, que não tem condições, que não olha para o seu umbigo, que não olha para o eu, mas que valoriza a outra pessoa apesar de. Um outro conselho, lidere com orientação da palavra. Olha o que diz o verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. De água pela palavra. E é lógico aqui que a água e palavra, elas são uma expressão comunente do Evangelho. A palavra do Evangelho é o meio pela qual recebemos a purificação espiritual. Cristo purifica a sua noiva espiritualmente, e ele faz isso por meio da palavra do Evangelho. Ele mesmo disse isso quando nós lemos em João capítulo 15, verso de número 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Isso tem implicações para os maridos? Qual é a implicação disso para os maridos? Embora o marido não possa ser o expiador dos pecados da sua esposa, e não pode expiar o pecado de ninguém, mas há um sentido aqui, no qual a obra santificadora de Cristo se torna um padrão para os maridos. E qual é este padrão? Na prática, isso significa que você deve amar a sua esposa de maneira que ajude ela a crescer na semelhança de Cristo.
na medida em que ambos são transformados pela palavra de Deus. Portanto, a palavra do Evangelho não apenas traz purificação espiritual, mas também orienta os maridos a amar e a cuidar das suas esposas, inspirando-os a crescerem em semelhança a Cristo. Então se faz notória a pergunta: nossas esposas se assemelham mais a Cristo porque estão casadas conosco? Ou elas são semelhantes a Cristo apesar de nós? A Kathleen, ela se apaixona mais por Jesus e ama mais a Jesus porque ela está casada comigo, porque ela é inspirada por mim. Eu preciso me perguntar, eu preciso sentar, gente. Eu preciso sentar e perguntar isso. Todo dia eu preciso fazer essa pergunta. A Kathleen está se aproximando mais de Jesus porque eu tenho uma vida de piedade e ela vê isso em mim. Porque se a resposta for negativa, eu não estou cumprindo o meu papel enquanto líder da comunidade da minha casa. E a Kathleen está crescendo, apesar de mim, por causa da graça maravilhosa de Deus. Último. Lidere na jornada contra o egoísmo. O texto diz o seguinte: assim também o marido deve amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Esse final aqui está ligado diretamente ao versículo de número 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Você percebe as junções, né, as semelhanças do texto. Então, qual que é o conselho? Conjugue a sua vida na primeira pessoa do plural. Não existe para você, meu querido amigo de caminhada, o eu mais. Agora é nós. É nós. É nós. Tanto que Paulo vai dizer o seguinte: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Nós. Não existe mais o eu. Se você conjuga a sua vida no eu, você precisa mudar a sua conjugação. É nós, é nós. Nós. Não é o meu sonho mais, é o nosso sonho. Não é o meu plano, mas é o nosso, são os nossos planos. Não é mais o meu desejo, são os nossos desejos. Esse é o convite para uma masculinidade bíblica. Tranquilo, né? Com a força de Jesus você vai longe, percebeu, né? Então eu queria dar alguns rápidos conselhos para vocês, ou fazer algumas rápidas perguntas para você refletir no final do nosso encontro. Primeiro, você tem abraçado a responsabilidade como líder ou se resignado ao silêncio? Você tem abraçado a sua responsabilidade como líder ou você está resignado ao silêncio? Segundo, sua condução na casa reflete a graça de Jesus na liderança da igreja? Você lidera a sua casa como Jesus lidera a igreja? Terceiro, você se orienta como líder através da sabedoria da palavra de Deus? Ou você se orienta como líder através da sabedoria secular? Você lida com a sua esposa através da sabedoria bíblica ou você lida com a sua esposa através da sabedoria secular? Quarto, você transcendeu a barreira do egoísmo? Você parou de conjugar o eu e agora você conjuga o nós? Em tudo o que você faz?
em tudo o que você faz. Porque essa é a sua identidade em Cristo. Entendeu? Assim como Jesus não foge à responsabilidade dele enquanto líder da igreja, você não pode fugir da sua responsabilidade enquanto líder do seu lar. Jesus, ele nunca pensa em si mesmo. Ele sempre pensa na sua noiva, na sua igreja. Eu queria convidar você a pensar sobre tudo que nós falamos, a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos e a orar.